Olá, amigos dos RPPS, eu sou o Lauter da XP e hoje a gente vai falar da nova resolução 4963, que finalmente foi publicada depois de muita espera, muita expectativa. Ela foi objeto ali de um grupo de trabalho há quase um ano e meio já, e foi finalmente publicada, revogando ali a 3922 e todas aquelas últimas alterações que a gente teve ao longo do tempo, Então, uma atualização definitiva que foi publicada para reger ali os investimentos dos RPPS. Em linhas gerais, ela não mudou muita coisa, De certa forma, ela até foi um pouco decepcionante, para quem tinha expectativa de aumentos de limite para exterior, ou a possibilidade de multimercado estruturado, alguns fundos com alavancagem, ativos diretos como COI, aquela atualização ali do CRI, para fundos imobiliários e alguns outros tipos de fundos de crédito. Nada disso veio na atualização da lei, mas ela teve alguns pontos positivos, Então ela melhorou um pouco a estrutura de renda fixa, melhorou aquela estrutura de renda variável, incluiu um percentual ali para crédito privado direto. Também veio a possibilidade de empréstimos consignados. Ela fez algumas melhorias de texto para dar um pouco mais de ênfase ali na segregação dos recursos do RPPS, o ente federativo. Então ela tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas o que vale é que ela passa a valer a partir de janeiro do ano que vem e vai ali reger ali os investimentos de todos os RPPS do Brasil. Eu vou tentar fazer alguns vídeos, Então a ideia aqui é segregar esse vídeo um pouco com as impressões gerais e depois eu vou fazer um para renda fixa, explicar quais foram as principais alterações, um para renda variável, um para fundos no exterior, um para imobiliário e um para consignado, Então, que são as novas segmentações da lei. Aliás, essa é uma das principais alterações, A lei ela dividiu, ela segmentou um pouco melhor ali os investimentos dos RPPS, Então a estrutura da lei ficou renda fixa, renda variável, investimento no exterior, imobiliário e empréstimo consignado, Antes a gente tinha uma mistura ali entre o que era renda variável, exterior e imobiliário, Então ele faz uma segregação, incluindo ali também os investimentos estruturados. Algumas mudanças pequenas também, Então, por exemplo, o limite global continua sendo de 30% para renda variável e estruturados imobiliário, para quem não tem progestão, mas ela deu um pouco mais de liberdade para aqueles RPPS que têm ali o certificado em algum nível, Então, na legislação 3922 anterior, o nível do progestão aumentava 5% nesses 30% de investimento global. Agora a lei, a 4963, ela dá um pouco mais de liberdade para quem é nível 3 e 4, Então, voltando um pouquinho, quem tinha o nível 1, ele poderia ir a 35%, quem tinha nível 2, 40%, quem tinha nível 3, 45%, e o máximo era o nível 4, poderia ir a 50%. Agora, nessa nova resolução, o nível 3 pode ir a 50% e o nível 4 pode ir a 60% dos recursos investidos nos segmentos de renda variável, estruturado e exterior, Outra mudança, é o limite de 20% do PL do fundo, que estava ali na resolução valendo para todos, ele não vale mais para fundos 100% título público, Então ele fez essa exceção que já existia ali no perguntas e respostas, Então, via de regra, a resolução mudou pouca coisa, A gente vai falar depois nos próximos vídeos um pouco dessas melhorias, Quais foram essas melhorias, quais foram as alterações ali para cada segmento, mas acho que, no geral, ela foi bastante decepcionante ali para quem achou que entrariam novos tipos de investimento. Aqui ainda dá para a gente falar um pouco sobre os desenquadramentos, Acho que a resolução ela melhorou um pouco naquela questão dos textos, no texto para desenquadramento involuntário, Então ela continua mantendo o prazo de 180 dias, mas ela descreveu um pouco melhor quais são os casos onde você vai poder usar esses 180 dias para reenquadrar a tua carteira, Então, caso de alteração na resolução, ou se um outro cotista faz algum resgate no fundo e te desenquadra passivamente, pela valorização ou desvalorização das cotas do fundo,
reorganização da estrutura do fundo de investimento, né? Então, para o caso de fusão, cisão, incorporação, ele vai ser considerado para efeito de desenquadramento passivo, né? Eventos com o patrimônio do RPPS, então se você, RPPS, fez uma segregação de massa e aquela massa passou a ser objeto de verificação de patrimônio, isso vai ser considerado um desenquadramento involuntário, né? Então você também vai ter 180 dias para se reenquadrar. E um mais polêmico aqui, né, que a gente identificou, né, as aplicações efetuadas em fundos para qualificado ou profissional, caso o RPPS deixe essa condição, né? Então, se você é um RPPS, fez um investimento no exterior, por exemplo, e perdeu o seu nível no pró-gestão, você vai ter 180 dias para resgatar aquela aplicação que passará a estar desenquadrada para efeito de verificação de limite, né? Ou em caso de fundo que desenquadre após a aplicação, né? Então você fez uma aplicação em um fundo, a partir de determinada data ele não atende mais as obrigações ali da 4963, aí você também vai ter o prazo ali de 180 dias para desenquadramento. Mais algumas alterações pequenas ali também nas vedações, né? Que é ali os últimos artigos da resolução. Então a gente teve uma pequena mudança no texto ali que fala do day trade, mas ele continua sendo vedado ali para a carteira própria do RPPS, né? Então para as aplicações diretas. Então isso vale agora para, continua valendo, claro, para título público e agora passa a valer também para casos de crédito privado, dado que o crédito foi incluído ali na parte de renda fixa, né? Então você continua não podendo utilizar operações de um dia, que é chamado day trade. Ele faz uma mudança pequena também quando ele fala das vedações na remuneração dos prestadores de serviço de fundos de investimento, né? Então ele só fala que ele continua dizendo que você só pode remunerar os prestadores via taxa de administração, taxa de performance, entrada e saída de fundo, mas ele coloca uma pequena adequação que ele fala que vai estar previsto no regulamento ou no contrato de carteira administrada, né? A parte que fala do contrato da carteira não existia, né? Então ele já prevê ali que a remuneração de um eventual prestador de gestão de carteira administrada seja remunerado também pela taxa de administração, né? Então acho que ele dá um pouco mais de transparência aqui para quem quer ou pensa em constituir uma carteira administrada. E finalmente ele veda a aplicação em coin, né? Que a gente achou bem ruim, mas quando ele fala ali da possibilidade de aplicação direta em ativos privados, né, ele poderia prever ali o COI e ele acaba vedando ali no final. Então essas são as vedações, desenquadramentos e principais alterações. Aqui esse vídeo um pouco mais geral, um pouco mais básico. E a gente vai agora nos próximos vídeos tentar falar especificamente de cada classe de ativo. Tá bom? Então obrigado. Aguardo vocês ali nos próximos. Um abraço.